Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Alegria para nós estarmos mais uma vez juntos na casa do Senhor. Vamos repetir só o versículo 33 do capítulo 23 de Lucas, que nós já lemos no início, né? Já acompanhamos aqui a leitura oficial, mas é só para a gente relembrar. Bem, diz assim: E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amém? Os irmãos podem sentar-se, nós já oramos. Eu queria cumprimentar a todos, o pastor Vanderlei, os irmãos de perto e também os irmãos de longe, né? Porque nós temos aí uma quantidade bem grande de irmãos no oeste da Bahia, no sul do Piauí. Temos também um parceiro lá no Maranhão, na Transamazônica, a 100 quilômetros do rio Parnaíba, dentro do Maranhão, né? A cidade fica na beira da rodovia Transamazônica, e lá no Pernambuco, já a 2.000 quilômetros de distância daqui, né? Algumas pessoas acompanhando hoje. Amém? Deus abençoe vocês que estão longe também acompanhando a palavra de Deus. Amém? Tudo bem, meus irmãos. Nós vemos aí 3 cruzes, a gente imagina isso, né? A gente faz aí uma figura no nosso coração quando falamos das 3 cruzes. Nós, no final da tarde, né? Porque começou a tragédia começou, era no final da tarde, e a gente imagina uma silhueta com as 3 cruzes lá no horizonte, e lá tinha uma à esquerda e tinha uma à direita, mas tinha uma cruz no meio, uma cruz diferenciada no meio. Analogicamente, nós costumamos analisar o da direita e o da esquerda como desviado, né? O desviado para a esquerda, o desviado para a direita. O desviado para a esquerda é aquele rebelde que se rebelou com a igreja, com o mundo, com tudo, com a Bíblia, e foi para o mundo, voltou, né? Na verdade, a gente faz essa comparação dentro da igreja, mas qualquer pessoa que está longe de Deus, ele está desviado de Deus, porque no princípio não era assim. O homem tinha comunhão com Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, qualquer homem longe de Deus é um separado, é um desviado de Deus, né? E esse desviado sem Deus é o desviado para a esquerda. Mas tem um outro perigoso, que é o desviado para a direita. O desviado para a direita é aquele que mesmo que crê, mesmo que sabe da existência de Deus, sabe que Deus é poderoso, sabe de todas as coisas, mas ele ainda continua fazendo coisas erradas, continua transgredindo os mandamentos de Deus, e a gente exemplifica como aqueles que estão dentro da igreja, mas que ficam, né, contrariando e fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, né? Então esse é o desviado para a direita, aquele que acha que é mais santo do que os outros, aquele que já está chegando lá no céu, né, e deixou os outros para trás, aquele que não se humilha. Então, não se engane, meus irmãos, temos desviados para a direita e temos desviados para a esquerda. Mas temos um ponto em comum, que é a cruz do meio, que converge todas as coisas. Qualquer desviado, qualquer afastado, qualquer pessoa do mundo que quiser voltar para a cruz do meio, vai encontrar ali a salvação, vai encontrar a guarida ali. Obrigado. Aleluia. Muito bem. Isaías, no capítulo 30, no versículo de número 21, profeta Isaías, lá no Velho Testamento, o maior profeta messiânico do Velho Testamento, já apontava essa solução: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Veja, ponto e vírgula, separa a sentença. E a outra sentença: este é o caminho. Depois diz: andai nele, sem vos desviardes, nem para a esquerda e nem para a direita, né? O caminho. Jesus vem muito tempo depois e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o caminho, e não podemos nos desviar nem para cá e nem para lá. Isso vale para todos nós, porque me parece em uma
uma atitude coletiva, que as pessoas, quando estão na igreja, eles acham, via de regra, que está todo mundo vacinado e que não pode, né, nada lhes pode atingir. Na verdade, quando nós pensamos que somos fortes, aí nós estamos enfraquecidos. Quando assumimos que somos fracos, aí é que nós estamos nos fortalecendo. Paulo crescendo na graça, Paulo crescendo no Evangelho, aprendendo a palavra de Deus. Quanto mais ele aprendia, mais aflito ele ficava, até o ponto dele exclamar: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quanto mais ele conhecia a palavra, mais ele se achava fraco, mais ele se achava dependente, mais ele se achava necessitado de Deus. Continuando aquela leitura lá do versículo 39, capítulo 23, o versículo 39, mais ou menos, até o 43, 44, né? Um dos malfeitores que estava pendurado ali no madeiro, blasfemava de Jesus, do que estava no meio, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Ele sabia que era o Cristo, ele sabia que era o Filho de Deus, todo mundo sabia, até os demônios sabiam, porque ali encontrando Jesus com o endemoniado, quando os demônios viram Jesus, ele falou: que tem eu contigo, Filho de Deus? Então não tem ninguém no mundo que veja Jesus e não saiba que é Ele. E aquele moço olhou, mas o seu coração cauterizado, a sua alma longe de Deus, ele egoístamente, ele olha e fala: desce daí e salva nós também. Quer dizer, ele queria só uma carona num benefício que fosse fazer o livramento imediato da aflição que ele estava sentindo. Mas o outro, da outra cruz, o repreendeu, dizendo: tu mesmo assim não teme a Deus, mesmo crucificado, não teme a Deus? Mesmo no meio da condenação, você não tem temor? Nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos, com justiça, estamos aqui, ele, da cruz da direita, conversando com o da cruz da esquerda, e Jesus no meio. Aquela conversa estava acontecendo num clima muito estranho, muito complicado, e aquele moço, repreendendo o outro, falou: esse aí não fez mal nenhum, e nós somos merecedores. Jesus diz que veio para os doentes, não para os sãos. Meus irmãos, não tem ninguém são no mundo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, porque Jesus disse que Ele veio para os doentes e não para os sãos? Porque não existe são, o são é aquele que pensa que é são, porque todo mundo está enfermo pelo pecado. A humanidade geme por causa do pecado. Nós gememos por causa do pecado. Nós sofremos por causa da aflição do pecado. E aquele moço, na cruz, assumiu que ele era pecador. O primeiro passo para alguém encontrar a cruz do meio, meus irmãos, ele é reconhecer que é um pecador, que é um necessitado, que não tem nada de bom nele, não tem nada de merecimento. E aí aquele moço faz o grande pedido da vida dele. Aquele pecador pendurado na cruz, já na agonia da morte, já nos momentos finais da sua vida, ele faz aquela colocação de ouro da vida dele. Porque o momento que nós encontramos com Jesus, o momento que nós nos rendemos a Ele, é um momento diferente. Você pode ler esses versículos tudo aí, você vai achar o ponto exato de convergência, quando aquele pecador pendurado na cruz, olha para o Mestre, olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava ali, morrendo também. Jesus estava ali terminando, mas ele creu a si mesmo. Ele falou: isso aí é o Filho de Deus. Ele vai sair daqui, ele vai entrar no reino dele. Tem que ter muita fé para acreditar em Jesus. Não é só para os ladrões da cruz, não. Para mim, para você, para a sociedade.
essa sociedade moderna, consumista, esse povo ávido por informações, as pessoas ávidas por prazeres e coisas desse tipo, é muito difícil para eles acreditarem que Jesus iria descer da cruz e entrar no reino celestial. Mas tinha um ali, tinha uma pessoa ali que tocou em Jesus pela fé. E tocar Jesus pela fé, irmãos, não é o ato físico que aquela mulher com sangue, com fluxo de sangue, conseguiu encostar em Jesus, não. Porque aquele moço ali, ele estava separado de Jesus, né? Ele estava do outro lado. Mas ele conseguiu, pela fé, se aproximar de Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acho que se não fosse a resposta de Jesus, muita gente já tinha pecado nesse pequeno detalhe aqui. Mas Jesus responde e disse-lhe: Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Não era uma pessoa limpinha, não era uma pessoa crente que estava com a Bíblia debaixo do braço, cantando louvores na igreja. Era um pecador, era um malfeitor. A Bíblia diz que era um malfeitor, era um pecador. Mas aquele pecador, ele encontrou a chave, ele encontrou a solução da vida dele, ele achou a pérola perdida. Ele achou o tesouro que todo mundo procura. Ele achou a tal da felicidade. Ele achou a salvação da alma. Ele achou, irmãos, no fim da vida, no momento final, mostrando para nós que lá no finalzinho ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Mateus, capítulo 25, versículos 33 e 34, diz assim: E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai pôr os que continuar desviados de um lado, mas aqueles desviados que se converterem, aquelas pessoas que crerem, aquelas pessoas que acharem a chave, aquelas pessoas que se aproximarem do Senhor pela fé, ele vai ser colocado na sua direita, ele vai ser considerado ovelha. Os da esquerda é considerado bode, os da direita é considerado ovelha. Ele vai separar o que presta do que não presta. Ele está fazendo uma analogia aqui, irmãos. Os judeus eram criadores de gado miúdo, preferencialmente de ovelhas. Se não desse, criava bode. Mas os judeus, essencialmente, eles eram criadores de ovelhas. Foram até rejeitados no Egito por causa disso, né? Porque para os egípcios, o criador de gado miúdo era uma abominação. Por isso eles tiveram que ficar separados deles, né, na terra de Gósen, porque os egípcios os consideravam imundo porque criavam gado miúdo. E aqui está uma analogia de Deus. Quer achar a chave? Quer encontrar o caminho? Está lá na cruz do meio. Aquela cruz solitária, no meio das outras ali. Porque era diferente aquela cruz. Eu vou te contar a história da cruz bem resumida aqui hoje. Está em Mateus, achei para mim, irmã, Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Muitas pessoas confundem, né, esse trecho aqui, mas é a história da cruz. É a história da salvação, é a chave que destranca o reino de Deus. É onde abre a porta da salvação. Está aí nesse capítulo 16 de Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Jesus lá, né, na cidade de Cesareia, cidade portuária, no mar Mediterrâneo.
Ele chega com os seus discípulos ali naquela região, ele passou poucas vezes ali, né? Ele rodava mais para Nazaré, para Jerusalém, né? Mas ele aí estava num lugar diferente, e ele começou a dizer: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem que vocês acham que é o da cruz do meio? Quem vocês acham que eu sou? Ele estava dizendo para eles. Mais ou menos isso. O seguinte, irmão. E eles disseram, uns falam que é João Batista, outros falam que é Jeremias, ou um dos profetas, porque nos dias de Jesus tinha de tudo, né? Hoje não tem isso mais não, né? Uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra, um interpreta uma coisa, outro interpreta outra coisa. Mas Jesus está ali fazendo milagre, fazendo maravilhas, um falando, não, esse é João Batista, que ressuscitou. João Batista tinha sido decapitado. Não, é Elias. Elias, o profeta lá, que destruiu as idolatrias. Não, é Jeremias, o profeta chorão, do tempo do cativeiro, que apontou o caminho, que apontou a solução. Ou qualquer outro dos profetas, eram muitos. O próximo. E disse-lhes: e vós? Quem dizeis que eu sou? Agora essa pergunta é para mim e para você, já não é mais para eles, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus respondeu a pergunta para Pilatos, falando que ele era a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Naqueles 400 anos antes da vinda de Jesus, o mundo foi sacudido por pensamentos diferentes, divergentes, estranhos. Nasceu ali, naquele tempo, a filosofia grega, com Aristóteles, Platão, e todos os outros, eram 4 ou 5 de renome, e os outros eram mais uma dúzia de grandes filósofos. E a maior discussão, o maior problema, a maior dificuldade era com relação à verdade. O que é a verdade? Certamente, o governador Pilatos era um estudante de filosofia, porque quando Jesus diz a ele que ele era o caminho, a verdade e a vida, de forma diferente, mas quando ele tocou no assunto da verdade, o Pilatos se interessou e falou: o que é a verdade? Que história é essa de verdade? Porque a verdade era um conceito para eles, para os filósofos. Não tinha verdade absoluta, dependia de análise, de interpretação. E Jesus vem e diz que ele é a verdade absoluta. E vocês, que dizem que eu sou? Simão Pedro, irmãos. Simão Pedro, aquele nervosinho, de natureza difícil. Como eu, não sei se é o seu caso, mas a minha naturezinha é terrível, né? O Simão Pedro, meus irmãos, respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Analise bem o que ele está falando ali. Aqui está a resposta, meus irmãos, para a salvação de nossas almas. Jesus reúne os discípulos, os que creem. Ele não estava pregando para os descrentes, ele estava falando com o seu grupo. E ele fala para o seu grupo, fala: o que vocês acham aqui? Né? As pessoas dizem que eu sou isso, que eu sou. E vocês? O que vocês acham? Agora já não era com o grupo lá fora, era com o grupo aqui. O que vocês acham? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Aí Simão Pedro dá a grande resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece uma coisa corriqueira, mas só parece. Olha a sequência, o próximo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Esse é o Pedro mesmo, viu? Ele tá solidificando o nome dele aqui. Porque não foi a carne e não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus.
Ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Da boca para fora qualquer um pode falar, mas vindo do coração, só um pode dizer, aquele que foi revelado por Deus. Porque o próprio Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? Imagino que Pilatos teve a grande oportunidade da vida dele. Vocês acham comigo, creem comigo nisso? Pilatos teve a grande oportunidade da vida dele, porque Jesus perguntou para ele, tu diz isso porque outros te disseram? Ou está dizendo isso de ti mesmo? Vocês imaginam se Pilatos fala, não, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração de Pedro, a declaração de Pedro é a porta do reino, a declaração de Pedro é que acessa a cruz do meio, a declaração de Pedro é que nos leva à presença do Senhor. Todo ser humano que quer entrar no céu tem que fazer a declaração de Pedro. Que é isso, pastor? Está no seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, a pedra é o fundamento. Qual que era o fundamento? É sobre Pedro? É Pedro que está com as chaves? A gente vê nas ilustrações das igrejas idólatras aí, o Pedro cheio de chaves na mão, né? A chave que destranca o reino dos céus é a declaração de Pedro. Essa é a base, essa é o alicerce, esse é o alicerce que acessa a salvação, é a declaração de Pedro. Não é o Pedro, não é a pessoa Pedro, é a declaração que ele fez. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que Pedro tinha feito? Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é o alicerce da salvação. Essa declaração é que abre a porta e que acessa a cruz do meio. É por essa porta que nós entramos. O outro, por favor. Olha lá onde está as chaves das ilustrações. Eu te darei as chaves do reino do céu. Qual que é a chave do reino do céu? Aquela declaração lá de trás. É só ler o texto. É só voltar lá e ler o texto. Qual que é a chave do reino? É a declaração que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que vai de vir e reinar e governar sobre todos, aquele que morreria, porque ele ainda não tinha morrido, aquele que morreria pelos nossos pecados, aquele que seria crucificado na cruz do meio. E ele fala de ligar e desligar, mas o foco aqui é na declaração. Essa declaração é a declaração que nos leva ao céu, que nos leva a Jesus, que nos leva à salvação. Isso vale para todos, é uma regra geral. Não é a igreja que salva, não é denominação, não é nada disso. É a declaração de Pedro. Com fé, com confiança. Porque tem muita gente que declara da boca para fora. Eu passei uma vergonha, eu vou confidenciar isso para vocês. Segredo, hein? Só o pessoal da Bahia, do Pernambuco vai ficar sabendo, mas é segredo nosso. Estava pregando numa igreja no interior de Goiás e, terminada a pregação, o pregador que estava lá, que tinha pregado no outro dia, estava empolgado e tudo, e o povo estava bem animado com a palavra de Deus, não a minha. E o pastor, no final, deu a oportunidade para ele fazer um apelo. Irmãos, ele tinha guardado na cabeça que não era crente na igreja, tinha umas 4 pessoas. E ele perguntou quem queria ser crente, ninguém se manifestou. Tem alguém não crente, ninguém se manifestou. Mas ele tinha guardado, na hora de fazer apresentações, aquele fulano lá de camisa verde, aquele lá, aquele ali. Ele pôs eles em pé, pastor Walter. E foi 20 minutos de tortura com aqueles 4 ali. Eu já queria enfiar debaixo de uma cadeira daquela, né? Sabe o que aconteceu? Dá para vocês imaginar? Por fim, aquelas pessoas declararam que queriam aceitar Jesus para viver livre daquele importúnio todo que aquele moço causou, daquele grande constrangimento causado naquela noite.
Estou fazendo isso como analogia, porque uma pessoa que é constrangida a carregar a cruz, irmão, não vale nada. Não vale nada. Vocês lembram do Cirineu? O certo Cirineu, que Jesus não estava conseguindo carregar a cruz, pegaram o Cirineu, não é o nome dele não, era um sujeito de Cirene, nem o nome dele ninguém sabe, nem o nome dele não tem valor, porque ele não fez voluntariamente, ele foi constrangido, ele carregou a cruz de Jesus, mas a força só vale a de Jesus pela fé, só vale a voluntária, só vale aquilo que nós fazemos de todo o nosso coração, só vale a declaração de Pedro se ela vier lá de uma alma consternada, uma alma revirada, um coração contrito, é dali que sai a verdadeira declaração que abre o reino. Da boca para fora não engana ninguém, né? Ninguém cai nessa conversa mais não, né? Pois é. Então, muita gente tem feito isso. Mas eu te digo como é que acontece a ordem das coisas. Agora vocês já sabem a chave. Mas começa com o Isaías mostrando para nós no capítulo 59, no versículo de número 2, Isaías 59, verso 2, para a salvação das almas, para se chegar à salvação, para se chegar à cruz do meio, tem que passar por esse versículo. Tem que passar por esse momento aqui e saber o que está acontecendo. Diz aí, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós estamos longe de Deus, nós estamos separados de Deus, nós estamos isolados de Deus pelo pecado, isolados porque Ele não nos ouve, Ele não nos responde. Ouvir, Ele ouve todo mundo, mas Ele não é, a palavra original é de resposta, Ele não responde. Então aquele da cruz da esquerda, aquele da cruz da direita, está isolado da cruz do meio pelo pecado. Só tem um jeito dele se convergir, só tem um jeito dele voltar para a cruz do meio, só tem um jeito dele acessar o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tem um motivo também, porque quando a gente está anunciando o Evangelho, uma das primeiras coisas que vem na cabeça do homem, fala, mas por que Deus fez isso? Eu sou um pecador, eu não mereço. Quando a pessoa reconhece, né? É isso aí que salva, viu? Então, se você convence a pessoa, se confronta ele com a palavra, se você aplica nele a palavra sem dó, e ele se reconhece um pecador, e fala, mas por que Deus ia ter interesse em mim, sendo eu um pecador, sendo eu uma pessoa que não merece? Então é necessário também passarmos pelo amor de Deus, para que as pessoas saibam o motivo. Tem que ter uma motivação. Eu vou usar de 2 Coríntios capítulo 4, eu podia usar várias, né? João 3,16, podia usar outras, né? Mas eu vou usar de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 14 e 15, porque esses dois versículos nos mostram a motivação de Deus em trazer para nós a salvação. 2 Coríntios 4, 14, isso. Diz assim, ó, sabendo que o Senhor ressuscitou o Senhor Jesus, né? Que o Senhor Deus ressuscitou o Senhor Jesus, estou ampliando aqui, e nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, primeiro, ressurreição de Jesus. A base da salvação está na ressurreição. Isso está pouco pregado nas igrejas, viu, irmãos? Porque sem ressurreição não tem salvação. Porque sem ressurreição não tem esperança. Porque sem ressurreição as pessoas morrem e não tem para onde ir, o que fazer. Então nós estamos aqui só para resolver o nosso problema imediato, para alegrar o nosso coração um pouquinho enquanto estamos no mundo. Não, nós estamos aqui porque queremos acessar a cruz do meio, queremos a salvação das nossas almas, queremos a vida eterna prometida. E para ter direito à vida eterna tem que ter ressurreição. E para que nós possamos entender sobre a ressurreição, Jesus ressuscitou primeiro. Olha o verso seguinte, motivação. Porque tudo isso é por amor de vós. Para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação da graça para a glória de Deus.
tudo isso é para a glória de Deus, mas é por amor de vós. Que amor é esse? Que amor é esse? Aquela cruz do meio está lá, solitária, aquele cabisbaixo que está lá na cruz. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ler minha Bíblia. Comecei a ler a Bíblia desenfreadamente e já, logo nos primeiros 3 meses, eu li a Bíblia toda. E quando eu chego no ponto, eu não conhecia a palavra, conhecia muito pouco, eu lia muito, mas muito livro do mundo, muita coisa que não presta, só porcaria, viu? Mas eu comecei a ler a Bíblia e interessei, e aí eu vi, né, que Jesus era o Salvador, eu prestava atenção na palavra lá de Isaías, apontando para o Salvador, falei, esse aqui vai resolver o problema, e fui. Quando eu chego nos evangelhos, o baque que me deu, misericórdia, que decepção que foi para mim, meus irmãos, porque eu cheguei ali, eles pegam Jesus, né? Jesus dispensa os apóstolos, né? Eu falei, agora a coisa vai complicar, agora o negócio vai feder chapéu velho aqui, né? Agora vai, né? E eles levam Jesus preso, e eu esperando o exército chegar, e acabar com todo mundo, e matar, eu estava que nem um zelote, esperando a mesma coisa que os zelotes, viu, irmão Machado? Eu estava esperando a mesma coisa, eu queria que chegasse o exército do céu e cortasse o pescoço daquele povo ali tudo. Pedro ainda tentou, né? Começou com o primeiro lá, nada tira da minha cabeça que Pedro queria cortar o pescoço daquele moço, ele deve ter negado, pegou só na orelha, né? Mas que era no pescoço que ele tinha mirado, isso era, viu? Eu também estava mirando, era assim, e Jesus vem, pregado na cruz, e eu vou ficando apertado com aquilo, eles levantam Jesus, cospe nele, eu acho que a cuspida para mim doeu mais do que o tapa, do que a lança, do que a coroa de espinho, do escárnio, porque aquela coroa de espinho era só escarnecendo. Você não é rei, vamos botar uma cruz, né? Rei tem que usar coroa, vamos botar coroa, né? Porque rei tem que ter coroa, né? E faz uma coroa de espinhos para escarnecer do mestre. Agora a situação desse povo está perdida, agora está perdido mesmo. Vai acontecer uma coisa, aí Jesus começa... Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aí o povo ficou assustado, falou, ele está chamando o seu pai. Ele está chamando o pai dele. Falou, agora vem. Mas Jesus, com o maior amor do mundo, olha da cruz para baixo e fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Era eu, era você, meus irmãos, transgressores. Ele não te achou na igreja cantando bonito, irmã Stephanie, não te achou na igreja louvando, não nos achou aqui orando, Ele nos achou lá, perdidos, encardidos, Ele nos achou longe, e lá é que Ele nos amou, com um amor tão grande, porque nós estávamos crucificando Ele com os nossos delitos e pecados, nós estávamos fazendo tudo que não presta lá fora, crucificando Jesus, e Jesus agora pregado na cruz, agora escarnecido, escorrendo sangue, humilhado, cuspido, lhe deram vinagre no lugar de água. Ainda bem que não era eu, né, que era Jesus. Ainda bem que não era eu, né? E Jesus olha lá de cima e fala, Pai, perdoa eles. Aquela cruz do meio é muito maior do que nós imaginamos, meus irmãos. Por amor, Ele sofreu calado. Por amor, Ele foi crucificado no meu e no seu lugar. Por amor. Não foi por merecimento. Nunca imagine no seu coração que você merece. Porque nós fizemos foi crucificar Jesus. Nós demos a nossa contribuição nessa crucificação, porque a gente tem mania de pensar, não tem nada com isso, tem sim. Foi o meu pecado, foi o seu pecado que levou Jesus para a cruz. Fomos nós, irmãos. Olha o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19, João 17, versículo 19.
Olha lá, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha o 18. É o 18? Não, é o 19 mesmo, é esse mesmo. Para que eles sejam santificados na verdade. Porque dali começa o processo de santificação. Começa o processo de limpeza. De tirar o ranço que levou Jesus para a cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus, enviou o seu próprio Filho, para fazer aquela cena de amor por nós. Te digo, meus irmãos, esse é o maior pecado que tem no mundo, é rejeitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não são os pecados pessoais, não são os pecados carnais, não são esses. O pecado maior que existe é rejeitar a salvação oferecida por amor. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não tem a declaração de Pedro dentro do coração. Todo crente tem que ter a declaração de Pedro na sua vida. Sabe qual é a condenação? A condenação é essa, meus irmãos, que a luz veio ao mundo. A luz de Deus veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque faziam o que era mal. A luz veio ao mundo, e os homens não creram. Isso é a condenação. A condenação é essa. A maior tipologia da cruz que eu vejo na Bíblia, no Velho Testamento, porque isso não começou no Novo Testamento, não, isso já foi predito lá no Antigo Testamento. Isso que aconteceu era o cumprimento de algo que já estava previsto. Deus não faz nada sem primeiro nos revelar. Pode ser que a gente não entenda, ou não veja, ou não pesquise, ou não busque, mas estava escrito. Estava o povo de Deus no deserto, Deus tinha tirado eles do Egito, Deus tinha tirado eles do pecado, Deus tinha livrado eles e tinha feito um monte de milagres. Ele estava debaixo da nuvem, da proteção de Deus. Eles agora tinham leis, como ninguém no mundo tinha leis como o povo de Israel, diz a Bíblia. Ninguém há no mundo que tenha leis tão justas como esse povo. E eles tinham tudo isso, mas se enveredaram, irmão José, pelo caminho do pecado, e começaram a fazer o que era mal, e começaram a transgredir. Sabe, a pessoa sentada na mesa do rei, comendo o maná do céu, comendo, alimentando, bebendo e alimentando na mão de Deus, e ainda fazendo coisa errada. Esse é o desviado para a direita, não é? Bem o desviado para a direita. E aí, sabe o que aconteceu? Eu vejo o povo falar que Deus pesa a mão. Deus não precisa pesar a mão, irmão. É só ele tirar a mão, o diabo faz o resto. Satanás faz o resto. Deu um desequilíbrio ambiental. Os ambientalistas aí devem explicar melhor o que faz acontecer isso. E começou a aparecer serpentes, cobras. Não foi Deus que criou a cobra. Meus irmãos, Deus não opera o mal, Deus é amor. Se Deus deixar de nos proteger, o mal vai se multiplicar por si mesmo. Ele está no mundo, o mal está no mundo. Não coloque a culpa em Deus, a culpa é dos homens, que a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz. E começou a aparecer serpentes venenosas. Até hoje as serpentes mais venenosas e ardentes que tem é aquelas do deserto. É incrível isso. E as serpentes começaram a morder aqueles transgressores.
e começou a morrer gente. E morre um aqui, morre um ali. Quando começa a morrer muita gente, o povo põe as barbas de molho, né? Nem que seja as máscaras de molho, põe, né? As barbas eu não sei. E começou a morrer muita gente. E aí o povo clamou: Senhor, o que está acontecendo? Moisés, eles falavam com Moisés, né? Então, Moisés, fala com Deus aí, que nós não dá conta de falar com Deus, não, né? Mas na hora de brigar, brigava com Moisés. Mas ele não estava brigando com Moisés, ele estava brigando com Deus. Ele estava rejeitando, era Deus. Mas na hora que a coisa apertava, corria para Deus. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, é só uma repetição das coisas que acontecem. E aquele povo morre um, morre outro, morre um, morre outro. Eles correram e Moisés pediu socorro. Moisés entrou na presença de Deus. Moisés entrou na brecha do Senhor e intercedeu pelo povo ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor de Moisés. Oh, Deus maravilhoso. Ainda bem que não era eu de novo, né? E Deus ouviu o clamor. E aí deu a ordem para Moisés: Moisés, você vai fazer o seguinte, olha a receita. Eu vou terminar com essa historinha, viu, irmãos? É uma história bíblica, eu gosto de contar a história bíblica, né? Para a gente se deliciar com a palavra de Deus, para a gente ruminar ela, para a gente ficar lembrando daquilo no nosso coração, sem parar. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. E Deus falou: Moisés, faz uma serpente de bronze. Coloca ela numa haste e levanta ela e coloca lá no deserto, no meio do deserto. Em determinado lugar lá, Moisés fez uma serpente de bronze. Tem muita gente que não gosta nem de tocar nesse assunto. Fala, lá vem um pastor com essa história difícil. Não tem nada de difícil não, irmãos. É a cruz do meio que está representada ali. É a coisa mais inteligente que eu vi no Velho Testamento. É Deus achando um jeito de salvar o homem do veneno do pecado, porque o veneno do pecado, ele morde no nosso calcanhar, ele injeta na nossa corrente sanguínea, ele entra na nossa alma, ele para o nosso coração, ele destrói a nossa vida, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Isso ali estava implícito, uma figura muito grande, e só entende aquele que Deus revelar para ele agora. O hino 20, viu? Quem quiser depois saber, olhai para o Cordeiro de Deus. E quem olhar para aquela serpente, o veneno vai ser neutralizado. Olhar para a serpente. Os incrédulos iam ficar desconfiados, mas olhar para a serpente, só de olhar, o veneno foi injetado cientificamente. Irmão Abson, não dá. Não dá. Cientificamente não dá, porque a serpente já mordeu, porque era quem fosse mordido, não é? A serpente já mordeu, o sangue já entrou na corrente sanguínea, o veneno da serpente, ele começa a destruir os glóbulos vermelhos, o sangue vai virando uma água, vai tirando todos os glóbulos vermelhos do sangue, que é onde dá a vida para o ser humano. A vida do homem está nos glóbulos vermelhos que estão no sangue. E aí, quando o veneno de uma serpente entra no sangue, ele destrói aqueles glóbulos vermelhos. Aí Moisés falou, quem tiver fé, quem crê que se ele olhar para aquela serpente, o sangue vai voltar ao normal, o veneno vai ser neutralizado e esse sobreviverá. Mas quem não crê, será morto. Não está parecendo a história que eu contei para vocês? Não é a mesma coisa? A serpente representa Jesus, que se fez pecado no nosso lugar. A serpente está no lugar do pecado. E Jesus se fez pecado em nosso lugar. E foi colocado num haste e colocado no deserto. Jesus foi levantado na cruz, no madeiro, colocado no meio dos dois pecadores, para salvar o meu e o seu pecado. E sabe quem é que se beneficia com isso? Só aquele que crê. Só aquele que crê. Lá no deserto era só quem acreditava. Eu acredito que muita gente morreu
do veneno, falou, não, eu vou lá, me arrastar daqui até lá para olhar para aquela cruz, e não vai adiantar nada, porque o veneno já está aqui dentro, eu tenho que tomar uma garrafadinha, eu tenho que tomar um remedinho caseiro para neutralizar esse veneno. E muitos provavelmente morreram porque não creram. Mas aquele que crê tem direito à vida eterna. Aquele que crê tem direito à salvação. E a salvação vem por meio de Jesus, que foi colocado na cruz do meio. Vamos ao último versículo, Filipenses capítulo 3. Aleluia. 3, verso 14. Filipenses 3, verso 14. Aleluia. Prossigo para o alvo. Está vendo? Escolhi de propósito. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe onde é o alvo? Na cruz do meio. O alvo é um ponto fixo, que eu tenho que mirar nele, e dele eu não posso me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu tenho que seguir em direção ao alvo, e o alvo está na cruz do meio, e o alvo está em Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero ter transmitido para vocês aquilo que Jesus colocou no meu coração hoje. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos. Amém? Graças a Deus. Palavra abençoada, né? Eu vou passar aqui a direção para o pastor Walter. E você que trouxe a sua oferta, não leve ela de volta não, viu? Deixa lá naquela mesinha lá, e Deus vai estar te abençoando. O que você trouxe para Deus, você deixa aqui, tá bom? Pastor Walter, é com o senhor. Deus abençoe você que assistiu este culto nesta noite. Divulga ele para a glória de Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor Júnior, pastor Joel, pastor João Neto, cada um dos irmãos. Eu sei que Deus continua abençoando a cada um de nós, né? Entre os 3 homens mais justos que houve na terra, houve uma declaração muito importante, contundente, de um deles, foi Jó. E nós podemos fazer essa declaração aqui coletiva nesta noite. Vamos lá? Eu sei que o meu Redentor vive. Vamos lá? Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é importante. Essa é uma declaração viva, eficaz para o cristão. É saúde para o coração, é vida espiritual. Se nós não recorrermos à cruz, entendermos esse processo, aquilo que nós já falamos aqui, o mundo dá uma volta, mas tem que voltar, dar uma parada na cruz. Tudo na história, catalogado na história da humanidade, AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Então, é o centro, é o alvo, é o objetivo nosso. Eliabe, para nós colher essa oferta, você que está aqui, Deus abençoe sua vida. Essa palavra fica de encontro ao nosso coração, assim como Pedro, né, declarou, tu és o Filho do Deus vivo, esse Redentor vive em nós. É a vida que nós temos, é o Deus Criador dos céus e da terra. Tua fidelidade, naquele primeiro CD que você gravou, o número 15. Número 15. É um louvor rápido para nós colhermos essa oferta. E eu quero falar aqui, fazer menção, enquanto Eliabe acha lá, a nova revista. E esse trimestre nós estamos aqui, né, trouxemos um alvo para nós ficarmos aí gravado na mente. Qual foi a frase? Que nós, nesse trimestre, ao decorrer dele, que vai encerrar agora domingo, inclusive domingo eu não vou estar aqui, irmãos, vou estar em uma congregação. O que nós trouxemos aí? Quem lembra, os irmãos, para ficar aí lembrado? O que nós falamos aí sobre esse trimestre? Aquela frase. Estamos aqui na terra, mas temos um vínculo com o céu.
para esse trimestre que vai vir agora, nós já anotamos aqui a revista que você não adquiriu, passa a adquirir, Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, né? Tantas intempéries da vida, né? Tanta aflição que tem na vida. Nós já podemos aí começar aí discorrer para nós não esquecermos. Não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. Nós vamos aí carregar essa frase aí, né, para o próximo trimestre. Amém? Achou aí? Por gentileza. Você colocou 13, tua fidelidade? Quero encher teu trono de louvores, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Sim, Jesus. Quero encher teu trono de louvores, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Quero encher teu trono de louvores, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Sim, Jesus. Quero encher teu trono de louvores, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. E proclamar-te, Senhor. Tu és belo, Senhor. Declarar que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor é absoluto. Declarar que o Senhor é dono da minha vida, da minha alma, do meu espírito. Declarar que o Senhor é dono da humanidade. Declarar que o Senhor é dono de todo o universo. Declarar que o Senhor é absoluto sobre terra, céus e mar. Coloquem sobre os seus pés, irmãos. Adquira sua revista para o novo trimestre. Que esta cruz venha fazer na nossa vida uma reflexão importantíssima para nós refletirmos a respeito da nossa salvação. É através da cruz que nós vamos ser salvos. A ressurreição de Jesus Cristo, crermos nisso aí. Amém? Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado, muita riqueza por estarmos aqui nesta noite. Cada vida que se faz presente, ó Deus, peço, Senhor, com muita humildade, guarda os passos ao regressar aos lares. Coloca os teus anjos a favor de cada um que te serve, dessa nação, desse povo, dessa cidade, cada um no seu labor, na vida afetiva, ó Deus amado, na saúde, na igreja, ó Deus amado. O compromisso venha nos colocar, ó Deus amado, compromissados com a tua palavra, com a cruz do meio, Jesus Cristo. Muito obrigado por essa riqueza de estarmos na tua casa outra vez. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam de uma vez só, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o domínio. Amém.